Saudações, pessoal, bem-vindo a mais uma aula. A gente vai fazer a correção das atividades de matemática do conteúdo funções. Primeira questão pedia: analise o diagrama abaixo e determine o domínio, o contradomínio e o conjunto imagem aí representados. Bem, pessoal, só retomando. Primeiro, numa função, quem é o domínio? O domínio é o primeiro diagrama, né? Os elementos do primeiro diagrama. Como todos os elementos do primeiro diagrama estão conectados a um elemento do segundo diagrama, eu posso garantir que é uma função. E se é uma função, aí sim, aí eu posso determinar que é domínio, contradomínio e conjunto imagem. Embora eu não precisava nem ter dúvida, porque já falou que é uma função, né? Então nessa função aí, quem é o domínio? O domínio é o primeiro conjunto, é o conjunto A, que está representado por quem? 0, 1 e 2. É isso? O contradomínio são os elementos do conjunto B. Todos os elementos do conjunto B, que são 1, 2, 3 e 5. O conjunto A é o domínio, o conjunto B é o contradomínio. E quem seria a imagem? A imagem seria os elementos de B que estão ligados também a A, que tem uma representação ligada a A, uma flecha ligada a A. No caso, quem são eles? O 1, o 3 e o 5. Estão aí representados. O domínio 0, 1 e 2, o contradomínio 1, 2, 3 e 5 e a imagem 1, 3 e 5. Simples, não é? Na segunda questão, pedia para determinar se há função abaixo, se há uma função, se existe uma função, e classifique-a como injetora, como sobrejetora ou bijetora. Vamos lá. Primeira situação aí. Há uma função? Há, não é? Há uma função porque todos os elementos de A estão conectados a um elemento, a um único elemento em B. Essa é a necessidade essencial para ser função. Se ela é função, vamos ver se elas são injetora, sobrejetora ou bijetora. Vamos lá, primeiro, o que é uma função? Quando é que há uma função injetora? Vamos ver bem aqui, que diz. A função é injetora quando cada elemento do domínio possui uma só representação na imagem. Vamos lá. Cada elemento do domínio tem uma única representação na imagem? Tem, não é? Então ela é injetora. Cada elemento aqui de A tem um único, está ligado a um único em B. Aliás, cada elemento de A está ligado a um único elemento em B. Isso é uma só representação. E para ser sobrejetora, é sobrejetora? Vamos ver aqui. Ela é sobrejetora quando todos os elementos do contradomínio são imagem, né? E aqui todos os elementos do contradomínio são imagem? São sim, né? Todos os elementos do contradomínio são imagem. Então ela é injetora e também é sobrejetora. E para ser bijetora, ela precisa ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então nesse caso, ela é bijetora, né? Pois é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então a resposta correta seria bijetora. Verifique as funções que são injetoras, sobrejetoras ou bijetoras. Aqui já está determinando que é função, né? Vamos aqui na primeira. A primeira, cada elemento de B está conectado, cada elemento de A está conectado a um único elemento em B, um único elemento, né? Então ela já é injetora por conta disso. E ela também é sobrejetora porque todos os elementos de B são imagem, né? Que é a necessidade para se tornar sobrejetora. Então nesse caso, se ela é injetora e sobrejetora, ela é bijetora também. Injetora porque cada elemento do domínio possui uma só representação na imagem. É sobrejetora porque todos os elementos do contradomínio são imagem. Então ela, nesse caso, ela é bijetora, pois é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. E no caso ela é bijetora, né? A segunda aqui, a segunda situação, ela é injetora. Quando é que ela é injetora? É quando cada elemento possui uma única representação, né, na imagem
Não pode ter mais de que um. Então nesse caso ela é injetora, né? Porque cada elemento do domínio possui uma só representação na imagem, não tem mais de uma. E ela vai ser sobrejetora? Não vai, pessoal, porque para ser sobrejetora precisam que todos os elementos do contradomínio sejam imagem, e o 9 não é imagem, o 9 não está ligado, então nesse caso ele não é sobrejetora, então portanto também não pode ser bijetora, no caso é apenas injetora. 4. Analise as afirmações abaixo e classifique-as em V verdadeira ou F falsa. Primeira questão: se uma função é bijetora, então ela é sobrejetora. É verdade, não é? Porque para ser bijetora precisa ser injetora e sobrejetora. Então, se ela é bijetora, obrigatoriamente ela tem que ser sobrejetora. B. Toda função injetora é bijetora. Aqui não pode ser verdade. Se dissesse que toda função bijetora era injetora, era, porque para ser bijetora precisa ser injetora e sobrejetora. Mas nem toda função injetora é bijetora, pode ser só injetora. Seria bijetora se ela fosse também sobrejetora, então nesse caso é falso. E C, uma função afim do tipo f de x igual a x mais b com a diferente de zero, com domínio e contradomínio nos reais, é bijetora. Aqui, pessoal, é porque cada elemento aqui, se é real, o outro elemento também vai estar no real, né? E se é diferente de zero, qualquer número que eu multiplicar aqui vai dar um número positivo. Positivo não, vai dar um número real, como a mesma função afirmou, né? Então, nos casos, elas são bijetoras, né? A afirmação é verdadeira. Qualquer função quadrática é bijetora. Aí, nesse caso, não, porque nas funções quadráticas, aquelas funções que o maior expoente é 2, utilizaria aquele teorema, aquela fórmula de Bhaskara, né, que com delta é igual a b ao quadrado menos 4ac e tal. E quando o delta for menor que zero, as raízes não são reais. Não são reais, não pode ser uma função, afirmar uma função quadrática, né? E se qualquer reta paralela ao eixo das abscissas intercepta o gráfico de uma função em um único ponto, então a função é injetora. E pela definição de uma função injetora, né, não existe elementos no contradomínio que se relacionam com dois elementos do domínio, né? Apenas um elemento do contradomínio se relaciona com cada elemento do domínio. Logo, se traçarmos linhas horizontais cortando o gráfico e elas cruzarem o gráfico em apenas um ponto, então a função é realmente injetora. Se corta só uma vez, é injetora. Se corta duas vezes, deixa de ser injetora. Porque vai ter dois pontos, então vai ter o domínio vai ter duas representações, aliás, desculpa, o contradomínio vai ter mais de uma, vai ter duas representações lá no domínio, né? Isso aí não pode acontecer nas funções injetoras. Então, nesse caso aqui, está afirmando que vai ter um único ponto, então essa função injetora ela é uma resposta verdadeira. Pessoal, o restante das questões se repetiu, né? Então só era realmente até aí a letra E. Espero que vocês tenham compreendido. E boa sorte, até a próxima.